Lição de número 24 tem como tema Preparação para dar os 10 mandamentos. Um homem estava atravessando um rio a nado, mas ficou cansado e foi levado pela correnteza forte. Um grupo de pessoas estava assistindo a tudo do barranco. Nenhum deles podia ajudar o homem que estava prestes a se afogar, exceto um homem forte que era excelente nadador. As pessoas no barranco diziam a esse homem que se apressasse para socorrer o homem no rio, mas ele não se mexia e ficava observando enquanto o homem se debatia, ficando cada vez mais fraco. Finalmente, quando o homem ficou fraco e não conseguindo mais se debater, o forte nadador mergulhou e o resgatou. Quando as pessoas o criticarem por ter esperado tanto tempo antes de ir ajudar o que se afogava, ele replicou: aquele homem jamais teria permitido que eu ajudasse enquanto ainda tinha forças. Só pude ajudá-lo quando ele desistiu de tentar salvar a si mesmo. Deus deu a lei a Israel para mostrar-lhes que eram incapazes de agradar a Deus e tornarem-se aceitáveis a Ele. Quando eles desistissem e confiassem nele, então os salvaria do castigo eterno. Essa é a maneira de Deus com todas as pessoas. Deus só libertará aqueles que concordarem com eles, que são pecadores e que estão sob influência de Satanás, do pecado e da morte. Isso é o que Deus quer que nós também saibamos sobre nós mesmos. Somos pecadores incapazes de salvar a nós mesmos. Não podemos nos libertar do pecado, nem de Satanás, nem da morte. Como está escrito em Êxodo 19, de 9 a 11. Disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera, e o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes, estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. O Senhor decidiu mostrar sua grande glória, poder e santidade diante de Israel para que eles percebessem que Ele é um Deus santo que odeia o pecado e que não aceita aqueles que desobedecem a sua palavra. Como está escrito em Êxodo 19, de 12 a 13. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo, eles poderão subir ao monte. Deus disse que estabelecesse um limite ao redor do monte. Não podia se aproximar nem tocar o monte. Se uma israelita ou um animal apenas tocasse no monte quando Deus viesse sobre ele, teriam de ser mortos. O castigo para todo pecado é a morte. Isso porque Deus é absolutamente santo e o homem é pecador, e não aceitará ninguém ou coisa alguma que não sejam perfeitos. Ele coloca todos os pecadores longe de si. Os pecadores não podem aproximar-se de Deus. Adão e Eva foram separados de Deus por causa do seu pecado. Porque pecaram, foram expulsos do jardim para longe de Deus. Deus odeia a desobediência aos seus mandamentos e não se associa com pecadores. O que são os 10 mandamentos? São eles um código de boa conduta? Alguém é capaz de guardar os 10 mandamentos? Nós veremos o que o próprio Deus disse sobre os seus 10 mandamentos. Mas antes de tudo, veremos como ele preparou o seu povo Israel para receber essas leis. Como está escrito em Êxodo 19, 1 e 2, no dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto de Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai, e Israel acampou ali, diante do monte.
Não eram os israelitas que decidiam quando viajariam ou para onde iriam. Deus decidia para onde eles iriam. Ele queria que o aceitassem como seu líder, protetor e provedor de tudo o que necessitassem. Como está escrito em Êxodo 19, 3-4, logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Muitos estudiosos creem que o monte chamado Jebel, Musa, é o Monte Sinai da Bíblia, pois se encaixa na descrição de Êxodo. A identificação exata não é possível, mas sabemos que esta é a área mencionada na Bíblia. O Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, foi o lugar onde Moisés viu a sarça ardente. Naquela ocasião, o Senhor prometeu a Moisés que o traria de volta àquele monte junto com os israelitas. Como está escrito em Êxodo 3:12, Deus afirmou: estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o enviei. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Deus é digno de confiança. Ele protegeu Moisés, libertou Israel e os levou ao Monte Sinai exatamente como prometera. Humanamente falando, todas essas coisas eram impossíveis. Mas tudo é possível para Deus. Até a escolha de Moisés como líder foi totalmente contrária à vontade de Moisés. Mas Deus capacitou Moisés, derrotou o faraó e sustentou a multidão queixosa dos israelitas. Deus é todo-poderoso, fiel e soberano. Você já pode confiar completamente em Deus para cumprir o que Ele promete? Como está escrito em Êxodo 19, 5-6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Êxodo 19, de 5-6. O Senhor, através de Moisés, deu a sua mensagem a Israel. Deus planejou fazer um acordo com Israel. Este foi o acordo. O Senhor prometeu abençoar os israelitas se eles lhe obedecessem perfeitamente. Se eles fizessem tudo o que o Senhor lhes dissera, então ele os aceitaria e lhes daria todas as coisas boas que precisassem. Como está escrito em Êxodo 19, 7-8, Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs tudo o que o Senhor havia mandado falar. E o povo respondeu unanimemente: faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Israel prometeu obedecer ao Senhor em tudo. Eles esqueceram de como duvidaram de Deus no Mar Vermelho quando o exército egípcio estava no seu encalce. Esqueceram de como murmuravam quando não tinham água e comida. Eles eram autoconfiantes. Achavam que podiam obedecer a Deus o suficiente para que recebessem dele tudo o que precisassem. Ainda não tinham reconhecido que seus corações estavam cheios de pecado e que não podiam agradar a Deus através de seus próprios esforços. Eles eram como Caim, que achava que podia agradar a Deus pelas coisas que deu a ele. O povo de Israel não reconheceu que, dentro desse acordo, Deus não poderia mais abençoá-los nem dar-lhes as coisas boas que precisavam. O acordo era o seguinte: se eles obedecessem a Deus perfeitamente, então ele os aceitaria e os abençoaria, mas se desobedecessem, seriam amaldiçoados e castigados por Deus. O Senhor sabia que em pouco tempo a nação de Israel lhe desobedeceria, e conforme o acordo da lei, ele teria que puni-los por seus pecados. Por que então o Senhor fez uma aliança com os israelitas se ele sabia que não seriam capazes de cumprir a sua parte no acordo? O Senhor fez isso porque queria provar a eles que eram pecadores e, portanto, incapazes de agradá-lo. Ele queria ensinar-lhes que eles não podiam tornar-se seus amigos e assim obter a sua aceitação e bênção através de seus próprios esforços.
Não é de se surpreender que o povo tenha ficado com medo quando Deus falou com eles. Como se sentiria se Deus aparecesse assim para você? O relâmpago, o fogo, a nuvem espessa e os terremotos eram para mostrar aos israelitas que Deus é todo-poderoso e é um Deus de ira que odeia e castiga o pecado. Deus já tinha mostrado ao mundo o seu grande poder, seu ódio e castigo sobre o pecado quando destruiu o mundo inteiro nos dias de Noé. Também fez chover fogo e pedras sobre as cidades perversas de Sodoma e Gomorra. Enviou pragas terríveis sobre os egípcios e afogou seu exército no mar. Deus odeia e castiga todo pecado. Depois de Moisés ter descido do monte Sinai, Deus falou aos israelitas do topo do monte, como está escrito em Êxodo 21:2. E Deus falou estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. O monte ainda tremia e fumegava. Relâmpagos iluminavam o céu, trovões estrondavam, trombetas soavam pelo ar. Não era sem motivo que o povo tremia de medo e se mantinha afastado do monte. Então o Senhor falou a eles, deu-lhes seus mandamentos. O castigo pela desobediência a apenas um desses mandamentos é a separação eterna de Deus no lago de fogo, que Deus preparou para Satanás e os anjos que o seguiram em rebelião a Deus. Como está escrito em Tiago 2:10, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça apenas em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Por que Deus deu os mandamentos? Deus sabia que os homens não seriam capazes de obedecer perfeitamente aos seus mandamentos todo o tempo. Mas Deus queria que eles reconhecessem que não poderiam obedecer a Deus perfeitamente e que jamais podiam ser aceitos por Ele através de seus próprios esforços. Mas Deus não deu sua lei apenas para provar aos israelitas que eles eram pecadores e incapazes de agradá-lo. Ele deu sua lei para que todas as pessoas soubessem quanto são pecadoras e que é impossível para alguém tornar-se aceitável a Deus através das coisas que faz. Deus também deu a sua lei a fim de que todas as pessoas confiassem apenas em sua misericórdia para salvá-las do seu castigo pelo pecado. Os mandamentos de Deus são como um espelho. Assim como não podemos ver nosso rosto sujo até que olhemos num espelho, também não podemos ver nossos corações pecaminosos até que a lei nos mostre. A lei de Deus é como uma máquina de raio-x. Ela nos mostra o que somos por dentro, ou seja, como Deus nos vê. Mas e se não conseguimos obedecer a todos os mandamentos de Deus? Ele nos aceitará se dermos o nosso máximo? Frequentemente ouvimos que Deus usará uma balança e que se fizermos boas obras, essas pesarão mais do que nossos pecados. Esse pensamento consola as pessoas e até as motiva a praticar boas obras. Elas acham que suas boas obras certamente contrabalançarão as coisas más que já fizeram. Esse pode ser um pensamento reconfortante e uma motivação para a prática de boas obras, mas também uma mentira de Satanás. Satanás não quer que conheçamos a verdade e creamos nela. Ele quer que creamos que podemos fazer nosso próprio caminho para o céu. Quantas vezes você já ouviu uma coisa com esta? Aquela pessoa fez muitas coisas boas. Eu sei que ela vai para o céu. Nada poderia estar mais longe da verdade. Deus tem um padrão, e este padrão é perfeição. Se uma pessoa pudesse praticar milhares de obras boas e até se pudesse obedecer aos mandamentos de Deus a maior parte do tempo, mas fracassasse em obedecer apenas uma, essa pessoa ainda teria quebrado toda a lei e seria culpado do pecado. Lendo de novo Tiago 2:10, Deus castiga os pecadores, mesmo aqueles que tenham desobedecido apenas um de seus mandamentos uma só vez. Quantas vezes Adão e Eva desobedeceram a Deus antes de serem separados de Deus e expulsos do jardim? Adão e Eva pecaram apenas uma vez e receberam o castigo da morte. Uma corrente continua sendo forte se um de seus elos estiver quebrado?
Você se aproximaria de um cão raivoso que estivesse amarrado a uma corrente com um dos elos quebrados? Mas e se eu dissesse a você, do que você está com medo? A corrente ainda tem 9 elos fortes, apenas um está quebrado. Você ainda iria querer se aproximar do cão raivoso se soubesse que 9 elos eram fortes e apenas um estivesse quebrado? É claro que não. A corrente é forte se todos os elos estiverem inteiros. Se um dos elos estiver quebrado, então a corrente inteira é inútil. É assim também a lei de Deus. Se quebrarmos apenas um mandamento, é como se tivéssemos quebrado todos eles. Deus disse que se desobedecermos apenas um de seus mandamentos, pecamos e seremos castigados. Deus quer que todas as pessoas reconheçam que jamais conseguirão ser boas o bastante para agradá-lo e escapar do seu castigo. É impossível alguém guardar com perfeição os mandamentos de Deus, porque todos nascemos pecadores, separados de Deus. Como está escrito em Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Deus deu a lei para nos mostrar quanto somos pecadores. Nenhum pregador, professor ou missionário está isento dessas verdades. Todas as pessoas quebram as leis de Deus e merecem ir para o castigo eterno. Todos nascemos pecadores e não podemos agradar a Deus com nossas obras. Deus jamais aceitará alguém por causa das coisas boas que fez. Ao lermos os mandamentos de Deus, Ele quer que cada um de nós admita que fez coisa que Ele odeia, que somos incapazes de obedecer a seus mandamentos perfeitamente e que não podemos salvar a nós mesmos. Não podemos agradar a Deus com o que fazemos. Não podemos remover nossos próprios pecados diante dos nossos olhos. Todos os nossos pecados devem ser pagos. O castigo pelo pecado é a morte, isto é a separação eterna de Deus no lago de fogo. O que você pensa agora sobre os 10 mandamentos? Deus queria que Israel e nós soubéssemos que somos pecadores. Em nossa próxima lição, consideraremos cada mandamento. Essa é a nossa proposta nessa jornada de 50 passos ou 50 lições. O convido a estudar a palavra de Deus juntos e a descobrir o que ela diz. Conto com você no nosso 25º passo dessa jornada, ou nossa 25ª lição. Até lá e muito obrigado por sua atenção.